A partir do momento que o colaborador começa a perceber que não é só sobre dinheiro, que realmente a empresa está trabalhando no sonho dele, aquilo faz sentido para a vida dele, cara, não importa mais horário, não tem mais muito horário de trabalho, não importa se ele está trabalhando muito mais do que ele deveria, ele dá o sangue naquilo, ele esquece do salário, o salário é recompensa, o salário tá bom, beleza, mas sabe? Então, essa visão próxima do colaborador, de ouvir ele, de entender verdadeiramente, sabe, para onde ele quer chegar e ajudar, porque a maioria das pessoas também não sabe onde quer chegar. Sim. Então, tu desconstruir a carreira dele naquele patamar de vida, com aquele salário, com aquela remuneração, como que tu chega? Quais são os hard skills, os soft skills, sabe? Quem que já tá lá? Qual que é a história dessa pessoa? Tudo que ela estudou, tudo que ela trabalhou. Vamos desmontar a carreira e vamos chegar até onde a gente está. Porque o próximo passo não é o que paga mais. Tu não pode olhar para o próximo passo da carreira falando, não, porque aqui vai pagar melhor. Não. O próximo passo da carreira é aquilo que vai te dar o aprendizado, o conhecimento necessário para que tu vá para o outro patamar, porque o foco é lá na frente. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Estamos gravando Jean. Já estávamos gravando. Já estávamos. E eu sou Eduardo da Luz, sócio fundador do Universo Apo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E neste episódio temos o convidado Guilherme Heinzen. Isso. Falei certo? Isso, Heinzen. É um nome difícil, essa pessoal de Blumenau, daquela região ali, que tá louco, cara. Diretor da K Company, uma empresa que está em plena expansão no mercado têxtil, ao conseguir mostrar o valor das malhas em saldos como oportunidade rentável e sustentável. Achei super interessante isso. Com histórico de inovação e crescimento acelerado, a AK tem sido protagonista na transformação da indústria, expandindo sua atuação para diversas regiões do Brasil e promovendo um modelo de negócio mais eficiente e consciente. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Eduardo. Muito bom estar aqui. Muito interessante aqui o local de vocês, a história tua. É sempre muito bom estar com gente nova igual a gente, né? E com um histórico de sucesso aí, crescimento, desafios. Muito bom estar aqui. Perfeito, seja bem-vindo. Eu achei interessante essa questão da sustentabilidade. Quando a gente conversou a primeira vez, eu não tinha pensado nisso. Né? E até para a gente abrir, houve resistência por parte do mercado nessa questão da aceitação da malha em rolo lá no início? Sim, o mercado de saldo, ele sempre teve um preconceito, digamos assim, de que malha de saldo não é bom, de que malha de saldo tem muito defeito e não dá para aproveitar e tu vai ter problema. Então sempre foi muito relacionado a problema. E a gente veio com um mindset diferente. A gente sempre tratou como não é problema, é upcycling, é reciclagem, tu tá reciclando, tu tá aumentando a vida útil do produto, entendeu? Então a gente trouxe esse jeito de falar e de pensar e de vender que fez toda a diferença no nosso negócio. Perfeito. E essa questão vocês entraram na malha em saldo por quê? Como que foi essa chegada de vocês a esse mercado? Porque era mais barato errar com malha de saldo, porque a malha de saldo ela tem um valor muito menor do que uma malha de primeira. Então a gente começou cortando essas malhas, tentando produzir peças, e tu errar com uma malha de primeira que custa R$80 é uma coisa, tu errar com uma malha que custa 8, 9, 10 reais era outra. Então a gente, não, peraí, vamos testar aqui, vamos começar aqui nessas malhas que é mais barato, que a gente consegue prototipar mais rápido e mais barato. Legal. Então esse foi o porquê de começar ali. Legal. E o que seria uma malha de saldo? Simplesmente um fio puxado pode caracterizá-la como uma malha de saldo ou não tem outras características? É um produto que ele não chegou na ficha técnica
inicial. Então, uma malha que tem uma gramatura maior ou menor, que a largura ou em alguma parte do processo, como na tecelagem ela teve um fio corrido, um barramento, ou na tinturaria manchas, furos. Então, dependendo do estágio, ela não chegou na ficha técnica ideal, uma tonalidade, etc. E aí ela vira uma malha desclassificada. Mas uma questão é, agora tu usou como exemplo a tonalidade. Sim. Outra questão é, por exemplo, furos ou um fio corrido ali que tu comentou, né? Elas têm valores diferentes? Sim, tem valores diferentes. O problema, digamos, é diferente? Sim. Para as grandes confecções, dá na mesma, mas para quem está comprando depois, que ela já foi desclassificada, tem diferença. Então, uma largura é diferente de furos, tu tem um aproveitamento melhor, entendeu? Mas, por exemplo, para uma grande marca que espera que aquela peça tenha aquela cor específica, tem aquela largura específica, porque a diferença de largura, ela vai impactar no rendimento por peça. Então, no rendimento por peça, isso muda o custo do produto. Então, precisa sim da largura, não pode ter os furos, porque esse desperdício na hora do corte, isso resulta num custo maior na peça final. Entendi, legal. E como que foi? Eu achei super interessante a história de vocês lá no início, se tiver como contextualizar um pouco essa história. Cara, a história ela é bem legal. A K começou num projeto do Gustavo Heinzen e do Arthur Adriano. Eles foram fazer batas para um coral de cegos lá de Blumenau. Era um projeto de faculdade e era uma doação. Eles buscaram malha, buscaram as costureiras e fizeram o projeto, entregaram, e a partir daquilo eles se olharam e falaram, cara, talvez a gente poderia fazer uma marca, a gente poderia começar um negócio junto, tudo, e esse foi o início da empresa, produzindo peças para mercado popular, lojas de preço único. E aí, depois de alguns meses de empresa, eles olharam e falaram, tá, legal, agora acho que a gente precisa de reforço, a gente precisa de alguém para vir ajudar a gente. E aí Gustavo me ligou, eu morava em São Paulo, carreira executiva em empresa de tecnologia, banco, consultoria empresarial, Big Four, e falou, Gui, eu tenho uma empresa no ramo têxtil e, cara, vem trabalhar com a gente. Eu falei, imagina tu saindo da tecnologia e... Eu não sei nada do têxtil, cara. Eu não sei diferenciar um algodão de um poliéster. Sim. Não sou de comprar roupa, sabe? Não é meu negócio. Não, mas estudo mercado, tem muito espaço para crescer e eu, tá bom, vou estudar. E aí fui estudar o têxtil, eu vi que é um dos maiores empregadores do país, né? Sim. Do mercado. O país, 220 milhões de habitantes, mais, né? E o mercado interno não dá conta, tem que importar roupa de fora para dar conta da demanda. Falei, cara, olha, eu lá com salário, trabalhando, sim, a carreira muito bem, mas, eu vou entrar nesse negócio. Falei, tá, qual que é a proposta? Ele falou, cara, a empresa fatura 30, 35 mil por mês. Falei, puta merda, né? E assim, a gente te dá R$2.000 de salário, é o que dá pra dar, e se um dia tu fizer essa empresa acontecer, se tu virar essa empresa, quem sabe a gente te dá a sociedade. E aí eu tava lá em São Paulo, morando muitos anos, eu sou de Santa Catarina, mas estava em São Paulo muitos anos estudando, fazendo carreira executiva. Eu falei, cara, quer saber? Cheguei pra minha diretora lá, falei, tô indo embora, vou tocar a confecção. Ela falou, que isso, cara? Tu bateu a cabeça? Como assim? O que tá acontecendo? Não, tua carreira? Eu falei, não, tô decidido e tal, e vim pra Santa Catarina. Então a gente começou produzindo peça, e aí chegou um momento que a empresa foi crescendo, eu fui aprendendo, e costureira, e aí eu participava do corte, infestava, cortava, daí levava as peças pra costureira, voltava da costureira com as peças, e daí revisava, embalava, e fazia croppedzinho, camisetinha, tudo muito barato, tudo a preço de graça praticamente. E chegou um momento que eu me vi sentado, teve um estalo assim, que eu me vi sentado no meio de um monte de costureira,
como que fosse um psicólogo delas ali, sabe? Não, mas vem cá, mas a família, mais o filho, mais isso aqui, não, mas tu tem que olhar por esse lado. E aí eu me vi fazendo feedback, trabalhando com as costureiras, o emocional delas, o fluxo de trabalho delas. Eu falei, tu viu que aquilo não era pra ti. Falei, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí surgiu a ideia eu falei, cheguei pros meus sócios, né? E falei, gente, e se a gente só pegar essa malha que a gente compra, corta e revender? Não tem desenvolvimento, não tem transporte, não tem toda a costura aqui. Exatamente. Hoje é um baita desafio. Exatamente. Para todo mundo. Para todo mundo. E tu manter aquele fornecedor, né, aquelas pessoas engajadas e trabalhando e com a qualidade necessária. Então eles olharam para mim e falaram, Gui, o sonho é a marca, tal. Eu falei, não, mas eu vou fazer os dois então. E aí, como a gente era muito pequeno, não tinha dinheiro para nada, eu ia nas fábricas, achei alguns clientes e falava para os caras assim, ó, tu me dá 50 centavos no quilo e eu vou lá e eu separo a malha para ti. E aí os caras, então fechou. 1.000 quilos, 2, 3, 6 toneladas, e a gente cortava 1.500 quilos, 2.000 quilos, os caras me pediam 3, 4, 5 toneladas de malha, eu ficava abismado, daí o cara me pediu 6 toneladas, eu ia lá, separava eu mesmo, ligava para ele, tá separado, e ele me mandava 3.000 reais, eu falei, cara, 3.000 reais. Quantas peças eu não ia fazer para faturar? Meu Deus, 3.000 reais, cara, tinha que faturar 30.000 reais, para ver se sobrava 10, porque é difícil sobrar 10. Divide por croppedzinho de 4 pila, cara. A Fiorino. 4 pila, cara. Então era muita peça e aquele dinheiro vinha líquido. Eu falei, gente, é isso. E aí comecei a investir nisso, trabalhar mais nisso. A gente tinha a marca ainda, a confecção. E, enfim, chegou um momento que a gente percebeu que a malha era um negócio mais atrativo, mais rápido, de maior crescimento, mais dinâmico, menos trabalho, sabe? E aí ali começou a venda de saldo, a gente começou a procurar mais. Mas nessa época tu já tinha ganhado o quadro societário? Não, ainda não. Ainda não? Não, eu trabalhei uns 2 anos. Uns 2 anos. Então foi logo ali no começo do primeiro ano isso, e aí veio a pandemia, a gente estava começando a comprar malha, pandemia, aquele desespero, o mercado começou a emprestar dinheiro de graça, as confecções desesperadas, acabou o mundo, precisa, cara, vendendo malha para pagar em 6 meses, 1 ano, eu olhei aquilo e falei, cara, o mundo não vai acabar. E comecei a pegar todos os empréstimos possíveis que dava, comprar de todo mundo, falando, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas se tu jogar 1 ano para frente, eu compro tudo. Não, então compra, então leva. Só que o meu tudo era 5 toneladas, o meu galpão não cabia mais um quilo de malha. Então a gente comprou muita malha, muito moletom, e aí um dia a gente sentou assim, cheio de moletom, antes do inverno, se olhou assim numa reunião, e agora, gente, o que vai ser do mercado? Para onde que o mercado vai? E naquela reunião a gente se olhou e falou, cara, quem não é saudável tá morrendo, tá doente, tá muito mal. Então o pessoal vai começar a se cuidar, linha fitness. As mulheres não dá mais para sair, ninguém vai pra rua, tá todo mundo fechado, trancado, elas vão comprar alguma coisa, linha íntima, baby doll, calcinha, tal, linha íntima. E o único lugar que dava para sair era praia, tu não podia ir em lugar nenhum, mas pra praia era um lugar que, praias desertas, dava pra dar uma volta, o pessoal tava indo. E o Brasil, costa de cima a baixo, linha praia. A gente era só moda, a gente olhou essas 3, falou, cara, é isso. São 3 linhas, a partir de hoje, então, a gente vai investir em fitness, linha íntima e praia. Quem que são os fornecedores? E eu não sabia o que era poliéster, poliamida, né? Não sabia como que é, mas falei, deixa comigo. Que existia esse mercado que tu tinha que entrar. E aí o Gustavo falou, cara, tem um fornecedor aqui em Indaial, a Texnel. Líder de mercado, muito bom, os caras são foda, vamos lá. E aí chegamos lá, eu nunca esqueço, né? Chegamos lá, eu e o Gustavo, aí o Nicolas Axt olhou pra nós, recebeu a gente, não, tá aqui, ó, poliamida, um absurdo de valor pro nossa
né? Pra nossa realidade, que só Sim, comprava sim. malha de 8 pila. Poliéster, tanto algodão, viscose, mas muito na poliamida. A gente olhou, cara, Qual era mas... o valor da poliamida? Pra ter uma base, por exemplo, um ele- era 8, o outro era... Ah, eles vendiam a R$50 na Entendi, época. é. 8 para Nossa, 50, nós falou, cara, sim, é um negócio que não dá pra gente, né? Não é Sim. possível. E aí ele tinha lá 200 toneladas de malha, de saldo. Pandemia, tudo fechado, né? Aquele estoque gigantesco, nós olhávamos, falava, meu Deus do céu. E aí, tá, Nicolas, individual assim, não dá, mas e se nós levar tudo isso aqui? Ele olhou e falou, o quê? Tudo? É, tudo. Falou, não, vocês são... Vocês vão pagar à vista? Falou, não. Eu nunca esqueço, a gente tinha R$6.000 em caixa. Falei, não, Nicolas, não, vamos pagar no prazo, né? Ele falou, não, chegaram aqui agora, eles querem levar, Sentar na janela. levar milhões de reais e não, daí ele tinha lá 26 toneladas de cotton. Aham. Um cotton penteado, o produto dos caras é fantástico. Perto do que a gente comprava mesmo, a gente olhou e falou, tá, Nicolas, se a gente vir aqui e comprar essas 26 toneladas de cotton à vista, aí a gente, vamos negociar o resto? Ele falou, pô, assim, plena pandemia, vocês virem aqui comprar 26 toneladas de cotton, meu dinheiro, volta aqui que nós vamos negociar. Então tá fechado, pode começar a separar. Fechou, beleza, saiu e o Gustavo de lá falou, cara do céu, R$6.000 em caixa. era mais de um ano de faturamento só o cotton. Aham. Falei, cara, ferrou, e agora? Agora vamos ter que achar alguém pra comprar, né? Uhum. E aí a gente saiu. São Paulo ninguém tinha, Goiânia ninguém tinha, chegamos lá no Agreste, Pernambucano, Santa Cruz do Capibaribe, neto do cotton, o rei do cotton do Brasil. Cara, fantástico, um cara muito massa, um cara muito amigo hoje, até hoje, a gente, um pai pra gente praticamente. E aí, Neto, tem uma oportunidade lá em Santa Catarina, tal, a gente tem, né, não falando que não era a nossa ainda, né, a gente tem uma oportunidade. Eu falei, não, mês que vem eu vou, não, Neto, mês que vem não dá, tem que ser amanhã, porque tá terminando lá, tal. Conseguimos convencer o Neto, trouxemos ele pra Santa Catarina, e aí carregou a carreta, o Nicolas me ligou, Gui, tá pronto, pode vir, pode pagar para. Eu falei, não, Nicolas, manda aí, eu vou receber, conferir e tal, daí eu pago. O galpão nem cabia, né? Aí parou uma carreta enorme. Aí eu olhei pro Neto, o Neto tava do meu lado, olhamos pro galpão. É tudo ou nada. Foi, não cabe, né? Não cabe, já tá cheio, não tem onde botar. Daí o Neto abriu uma porta assim, aquela carreta até o teto, vamos dar uma volta por dentro. E a gente subiu por cima da carreta e tal, olhou, ele falou, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos descarregar dessa carreta pra minha, na transportadora, eu vou ver tudo e se der certo, tá pago. Descarregar quantas toneladas? 23, quase 26 toneladas dava, quase 26 toneladas. Chamaram os chato. Cara, não, da transportadora, né? Nós ajudamos porque nós ia abrindo sacos e tal. E aí o Neto, muito bom negociador, não sei, negociando, e nós molecada, tipo, meu Deus do céu. E sentindo que vocês precisavam sim, daquilo, o desespero, né? Imagina o que eu tenho de vida, ele tinha negociando carga de cotton. Então, enfim, no fim, ele aprovou a compra, comprou, mandou pra gente, mandamos pro Nicolas o valor, pra Texnel, chegamos lá de novo e agora viemos buscar tudo. Negociamos, tal, beleza, esses caras são doidos mesmo. E aí a gente pegou um galpão maior, porque o nosso galpão tinha 100 metros quadrados, pegamos um de 650, falou, meu, agora nós estamos, tipo, vamos, né? Rico, né? Agora vamos. E a gente comprou aquilo tudo num prazo longo, porque era pandemia, né? Não fazia, ninguém era louco de fazer aquilo. Os caras falaram, não, vocês querem ser louco, beleza, mas nós vamos ajudar vocês, porque aqueles caras sempre foram um pai pra gente, assim, sim, né? Os nossos fornecedores que levantaram nós. Eles que ajudaram a gente a crescer. Então recebemos aquilo tudo, a gente era uma confecção e a gente recebeu carretas e carretas de produto, de mais de 1000 artigos, tudo misturado. Eu não sabia o que era para legging, o que era para praia, o que era liso, o que era trabalhado, era tudo misturado, todas as bases. Se olhamos e falou, agora ferrou, né? Agora... O que nós vamos fazer com isso aqui tudo? E
era pandemia, Bolsonaro, ele tinha o auxílio emergencial, R$600 a parcela, né? Soltou as 3 parcelas, e aí imagina uma família, vamos lá, de 4 pessoas. O pai trabalha com construção civil, pedreiro, não tem registro. A mãe, empregada doméstica, cuida da casa, também não tinha. O filho, motoboy, sem registro. Então, digamos que 3 pessoas daquela família receberam R$600 cada uma, em plena pandemia, vai lá, R$1.800, e não tinha o que fazer. Não dava para sair, não dava para viajar, não tinha restaurante, comprar roupa. Não tinha o que fazer. Tinha a lojinha da esquina de roupa, tinha o e-commerce, o celular, o computador, e eles consumiram, né, muita roupa. E aí foi zerando os estoques das lojas, depois zerou os estoques dos distribuidores, e aí das confecções, e foi zerando. E quando chegou na nossa vez, a gente tava até o teto. E aí saí viajando o Brasil, vendendo, porque compramos num prazo longo e só vendia à vista. Por quê? Tem que capitalizar, fazer caixa. Como é que tu faz caixa? Sim. Então saí vendendo, chegava, aí rodei o Brasil inteiro, né? Eu digo, eu não vou... É um momento bom, né? A oferta era menor que a procura, né? Exatamente. Então assim, muita gente precisando, tudo que produzia vendia. E aí eu brinco, né, que eu não voltei para casa desde aquele dia, né, que eu tô rodando o Brasil até hoje, vendendo. Então a gente chegava com retalhos assim, pedaços, o pessoal perguntava, mas o que tu tem? Eu falo, cara, isso aqui, mas o que é isso? É de tudo, cara, é o que tem, tu escolhe quantos quilos tu quer, e a quantos quilos vem, e vem misturado, mas a gente vai tentar separar, mas a gente não sabe separar, e vambora, e compra que é bom, compra que, cara, não tem erro, porque o produto era muito bom. E a gente fez um movimento muito rápido de fazer isso em várias fábricas, porque o saldo, até então, ele não era muito olhado, ninguém olhava para aquilo, era um negócio tipo, era um mercado, sabe, ninguém quer. E quando acabou matéria-prima, sobrou o quê? Sobrou o saldo. Todo mundo começou a olhar para o saldo, e aí a gente foi zerando nas maiores fábricas do Brasil, fez compras dessas, e foi zerando o estoque de todo mundo, tudo no prazo e vendendo à vista, e aí a gente teve um crescimento exponencial, digamos assim. O mercado olhava, mas quem tem? Não, eu vendi tudo para cá. Tá, mas eu quero comprar teu saldo. Não, a cá já comprou tudo. E as fábricas direcionaram os clientes pra gente. E o mercado, todo mundo falava, os galegos lá tem, os galegos tem. Os galegos. Então, foi isso, cara. Esse foi a história, né, resumidamente. Eu acho legal que 2021 foi 500 toneladas, 2022 700, 2023 1 milhão, 1 milhão de quilos. 2024 mais de 2 milhões de quilos. Isso. E agora 2025 vocês 3 milhões de 3 quilos. milhões de quilos. Cara, fantástico. Foi um desafio tremendo organizar isso, sabe? Porque daquela bagunça que era, e aí como que a gente organiza? Não, a gente tem que ter um sistema, um RP bom, parrudo. Onde é que tem? Senior Sistemas de Blumenau, umas das maiores do Brasil, mas é muito caro. Mas não importa. Pro nosso tamanho, né? É muito caro para não importa. Vamos pegar o melhor sistema, vamos pegar os melhores e vamos implantar. E aí a gente implantou o Senior, gestão de estoque, rolo, todas as informações. Não, agora a gente tem que começar a guardar esses dados. Largura, gramatura, fornecedor, custo creditado, crédito e débito, a gente compra aqui, vende lá. Então a gente precisa, como é que a gente vai fazer gestão desses dados todos que o Sênior apresenta? Não, vamos ter que começar a montar BI. Então a gente, uma empresinha lá no começo, e isso foi desde o começo, sempre investindo muito nos dados, captando dados daqueles produtos para saber qual que era o produto, em qual região do país, para quem que vende, de que forma, as datas, porque tem produtos sazonais, tem produtos que só vendem em determinada época do ano, em determinado lugar do país. Ou seja, como que isso foi um diferencial nosso, porque tu compra um estoque gigantesco de todo tipo de produto, e tu tem que saber para onde vender isso, tu tem que conseguir distribuir isso pelo Brasil, porque tu não vai vender tudo em São Paulo.
Tu não vai vender tudo em Goiânia, em Santa Cruz do Capibaribe, vai vender moletom em outras partes do país, vai vender onde é frio, vai vender onde se produz isso, porque no Nordeste produz moletom com isso, no Nordeste produz bermuda com moletom felpado, mas como assim? Sim. Então, sabe? Então a gente fazer essa gestão de dados e conseguir pegar todos esses dados desses clientes com RP e via BI, desenvolver painéis de BI para que a gente conseguisse tomar as decisões e conseguisse desmanchar esses lotes enormes e dividir eles para o Brasil, foi um negócio que fez muita diferença para que a gente conseguisse... Legal. Essa questão do... que em 2023 a gente teve um movimento de 196 bilhões, mais ou menos, no mercado têxtil. Uhum. Né? E foi acarretado muito pelo crescimento do e-commerce. Ali Sim. depois, no ano seguinte, se eu não me engano, deu 4,8% de crescimento. Uhum. E vocês conseguiram surfar esta onda em específico ali. Sim. Né? E isso eu acho que deu também um bom punch para vocês. E é um mercado em pleno crescimento também, né? Sim. É um mercado que a população ela tende a aumentar e não diminuir, né? Uhum. Então, como Sim. tu mesmo falou, cara, muito bom. E referente à questão, tu comentou da organização, achei Sim. super interessante. No começo ali, era tudo meio bagunçado, super clássico, né, de empresas, principalmente que crescem muito rápido e tudo mais. Vocês pegaram o sistema. Como foi essa questão de lidar com... Porque vocês tinham que organizar, vocês tinham que implantar as ferramentas e vocês tinham que desenvolver times para tudo isso aqui e vocês Sim. tinham que vender. Sim. Sim. Como que foi essa fase, assim, como que vocês olharam para isso? Cara, muito trabalho, Eduardo, muito. A gente trabalhou demais, eu, Gustavo, Matheus, né? A gente trabalhou muito. Era 6 da manhã, meia-noite, 7 dias por semana, a gente enfiado lá dentro, sabe? E, cara, era durante o dia vendendo, da noite organizando, fazendo BI, organizando o sistema e fazendo planejamento. Então, cara, a gente teve que trabalhar muito, sabe? Foi muito, e até hoje, né? Muito trabalho fez com que a gente conseguisse dar conta desse negócio. Sim. Desculpa, pode falar. Não, eu ia comentar aí quais canais principais que vocês usaram para esse crescimento. Foi porta a porta, batendo de fábrica em fábrica? Foi, o comercial, né? Eu viajar o Brasil inteiro e estar nos polos, desde lá de Fortaleza, tem um polo têxtil lá em Minas de biquíni que se chama Ervalha Praia, tem umas empresas, bora, pega um avião lá, pega um carro, mais 6, 7 horas, de lá, não vendeu, onde é que tem outro polo de biquíni? Cara, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, vamos daqui pra lá, então... Passar 40 dias fora de casa, pulando de polo em polo e indo, não, mas espera aí, tá aqui, não, aqui não deu, vamos pro outro, mas voltar, não volta pra casa. Por quê? Porque vai cair os boletos, final do mês, e a gente não tem previsibilidade, porque é tudo à vista, não tem previsibilidade de fluxo de caixa, ou vende. Então não volta para casa enquanto não vender. Sim. Tá com uma malinha debaixo do braço, bate no fornecedor, então chega numa cidade pequena. Quem que é o melhor? O melhor tal, chega lá, fala, a gente é assim, tal, faz isso. Quem que são os caras aí da cidade, pagador bom, que são referência? Esse. Bate lá na porta, tudo bom, a gente veio de Santa Catarina, tá aqui as bandeiras, a gente vende isso, é bom, puxa, olha só, leva, tal, é bom, compra que é bom. Mas tem defeito? Muito. Mas muito ruim? Muito. Então, assim, tá presencial, conhecer os clientes, criar esse elo de confiança, de ir lá na confecção deles, e eu passei por essa fase da confecção. Então eu sabia o que era cortar saldo, eu sabia como cortar, como infestar, como puxar a malha até na peça, corta aqui, tu puxa para aproveitar a peça inteira. Eu ia lá dentro do corte, então primeiro eu chegava no cliente, sempre tentei chegar no cliente e ajudar ele, ensinar ele, mas nunca comprei saldo, então cara, não sei se eu deveria comprar, porque para ti, o cara comprar à vista, 100, 200, 300 mil reais, do outro lado do país, te mandar o dinheiro antecipado para um cara que ele nunca viu na vida, exige
um nível de confiança muito grande. E para tu criar uma confiança, primeiro tu ajuda alguém, né? Primeiro tu cria favor. Sim. Primeiro tu faz favor para alguém, para daí alguém te fazer o pelo mínimo favor, o máximo favor de te mandar o dinheiro dele. Sim. Entendeu? Pô, o cara tá mandando o dinheiro dele. Assim, e sem TV, sem tu passar por lá, ele não vai mandar. Exatamente. Então, o comercial, estar presencialmente, criar confiança, sabe? Criar confiança foi muito importante, entendeu? Esse nível de confiança. E, cara, obrigado. Então, mais ou menos isso, cara. O que fez com que a gente conseguisse, sabe? O que tu vê, até entrando nesse assunto de vendas comercial, o que tu vê que é uma discussão muito forte que a gente tem com a indústria e com o mercado B2B no viés representante. Porque a gente monta processos de inside sales dentro das indústrias. Sim. E os representantes acreditam muito que o processo de inside sales quer tirar o espaço deles. Na verdade, não. Sim. A gente quer atingir mercados que o porta a porta não consegue atingir. Sim. Entendo que a gente comenta que a gente fez uma análise. Como que foi? A gente pegou um mercado específico. Olha só que legal. A gente pegou um mercado específico. A gente fez uma rota que o representante fazia nesse mercado. Então a gente pegou o quê? Cidades da região que ele visitava, KNAIs da região que ele visitava e endereços. Pensa assim, ó. Nome da empresa, KNAI, endereço, cidades. Sim. Né? Endereço, cidade, barra cidade. Legal. Nós pegamos esses dados e pegamos o estudo de potencial de mercado dessa região. Aí a gente cruzou as duas informações de rotas e a gente conseguiu construir uma rota mais inteligente para ele via IA. Uma rota mais inteligente, que ele começa aqui, ele faz uma volta e ele volta para cá. Sim. Geralmente era isso. E a gente conseguiu ver na região todos os gaps de possíveis clientes correlacionados com o KNAI que eles não atendiam. Sim. E a gente falou, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi estudo de mercado, vocês não chegam nessas regiões. Por isso que a gente vai colocar o time de Inside Sales nessas ações específicas, dessas regiões específicas. Ah, porra, que massa e não sei o que. Eu falei, acertamos. Sabe por quê? Porque geralmente o conflito ele vem quando a gente não tem essa estrutura de comunicação clara. De que não, eles fizeram o estudo via IA, eles mostraram as rotas que a empresa conseguia fazer, né? E geralmente como que acontece, que a gente vê que acontece ó, tu é representante, a gente vai botar o time prospectar a tua região, fechou? Aceita, não aceita, chora então. E aí é onde começa os conflitos. Não sei qual que é a tua visão sobre essa questão de ter time interno ou não ter time interno de vendas. O nosso time, ele foi praticamente sempre interno, pela dificuldade da venda, porque tu precisa treinar muito bem o teu time de venda, para ele não procurar somente a receita ou a venda, o fechamento. Apesar disso ser muito importante, porque uma venda bem feita, certo? Ela é redonda, tu faz a venda bem feita, daqui a pouco tu já faz outra, ela não tem retrabalho. Uma venda mal feita não, compra isso aqui, Eduardo, que isso aqui é bom, pode comprar, é top, tal. Essa é a venda comum. Só o positivo. O cara recebe, chega lá, produto cheio de defeito. Ele volta pra ti, te liga, não, porque tu mentiu pra mim, porque tu não falou a verdade. E essa venda, ela demora para desenrolar. Ela pode ter custo de devolução, a hora do teu vendedor é muito cara para ficar voltando naquela venda. Então, o teu vendedor que poderia ter feito 3, 4 vendas, ele ainda está lá naquela discussão, naquela briga e a carga emocional também do vendedor, do cliente tá xingando ele ali do outro lado, porque tal. Então, assim, a gente sempre teve que fazer uma venda de ensinar o cliente, não, mas tu tem certeza, mas cara, tu já trabalhou, isso pode acontecer, então é uma dificuldade esse treinamento. A gente teve representantes, alguns poucos representantes, que já eram acostumados a vender esse tipo de produto e tinham clientes específicos, e mesmo assim a gente ia no cliente antes para ter certeza. Eu ligava para os caras e falava, cara, tô te vendendo, mas tu sabe o que tu tá comprando, né? Não sei. É assim. Ah, mas eu não sabia. Eu falei, cara, eu prefiro não te vender do que
entendeu? Tu ter uma experiência negativa. Então, mais interno sempre tivemos e eu sempre busquei profissionais de fora do mercado. Uhum. Por exemplo, eu tenho advogado que eu trouxe, eu tenho bancário, então gerente de relacionamento de banco. Então eu fui trazendo pessoas, tenho gente de contabilidade que tinha o perfil, esse perfil de, sabe, de desenrolar, de conseguir argumentar, de capacidade de aprendizado, porque tu tem que aprender sobre produto, sobre ficha técnica, sobre o cliente, tu tem que ser rápido nisso, sabe? Então eu busquei profissionais de fora para não vir com os vícios, digamos assim, entendeu? Então isso foi algo que a gente sempre trabalhou mais interno. A gente lá, com a nossa cultura, com o nosso jeito de fazer negócio, sabe? E hoje vocês vendem via representante? Quase nenhum. Quase nenhum. Quase nenhum. Praticamente tudo. É uma carteira tudo fixa? Direto. A gente tem uma carteira fixa. Só que a gente trabalha com grandes contas. Sim. Então, a gente, claro, né, hoje a gente tem filiais pelo Brasil, então a gente tem vendedores nas filiais, tem filial em São Paulo, tem filial em Minas, tem filial em Pernambuco, então hoje existem equipes locais nas filiais trabalhando, certo? Mas antes hoje a gente passou São Paulo ano passado, né, no Teixo, né? Mas a gente sabe que Santa Catarina e São Paulo são dois grandes polos, mas a gente sabe que está tendo uma descentralização desses polos. Vocês abrir essas filiais, por exemplo, em Pernambuco, foi uma estratégia relacionada a isso? Sim, sim. Porque tem muito cliente que quer tocar no produto. A gente não pode a gente não consegue estar em Pernambuco todos os dias, a todo momento. A gente não consegue estar nesses locais. E os clientes que, por exemplo, muito cliente faz compra semanal. Compra segunda, produz durante a semana, vende na feira, pega o dinheirinho, volta lá, compra, e é esse ciclo. E para te comprar de Santa Catarina, só de frete é 7 dias, pelo menos, se chegar rápido. Então pode demorar, o cara tem que mandar o dinheiro dele na frente, confiar que vai vir, para ter esse tempo de transporte, e nem todo mundo tem esse fluxo de caixa, certo? E aí, então estar lá local, para o cara conseguir ir lá, sempre comprar semanalmente da gente, porque a gente ficou muito na mão dos grandes. E isso sempre foi muito bom. Mas e aquele um pouco menor, que dá uma rentabilidade melhor, que, pô, mas vocês deviam estar muito, porque desde o primeiro ano sempre pediram para a gente estar presente nos locais. E a gente sempre foi muito, não, calma, vamos lá, vai chegar o momento. Vamos aprender a trabalhar primeiro. Primeiro a gente faz o dever de casa aqui. Primeiro vamos estruturar a matriz. A matriz tem que estar bem estruturada, tem que estar rodando, redonda. Vocês nunca tiveram medo por estar... que existe a questão de... É muito bom atender contas grandes, porque eles te dão saltos mais expressivos de crescimento. Mas tu relaciona maior parte do teu faturamento a menos contas. E quando tu perde uma conta, tu perde um volume alto. Exatamente. Então vocês nunca analisaram esse risco específico assim? A gente trabalhava com grandes contas até o momento que eles começaram a olhar e falaram, não, mas eu não preciso mais da AK. Eu vou lá direto, vou tentar comprar direto, não, AK, agora eu não vou te pagar tanto, agora eu vou te pagar tanto. Mas cara, mas a gente tem que ganhar. Se quiser. Então, algumas grandes contas começaram a apertar a gente tanto e tirar a gente do negócio, e a gente falou, tá, mas gente, se for assim, porque sempre houve um acordo, a gente sempre foi muito justo, eu vou te vender e tu distribui, certo? Eu não vou entrar no teu mercado, eu te vendo, tu distribui, tá tudo certo pra gente, é ótimo, até que o cara aperta a gente numa situação em que a gente não consegue mais trabalhar. E a gente olha para ele e fala, cara, desse jeito eu tenho que abrir o mercado. E aí, quando a gente abre o mercado com um preço 30%, 40% mais baixo do que a gente vendia para ele, o mercado olha para nós e vem muito para cima da gente. Então foi nesse momento que a gente abriu várias menores contas e a gente começou a sair um pouco dessas grandes contas e aí aumentou a margem, a gente teve
capilaridade, né? A gente distribuiu esse faturamento, então ajudou muito a gente não ficar na mão desses caras, porque eles realmente faziam o que queriam. Geralmente em estratégia de venda a gente orienta isso daí, ter uma visão mais relacionada ao M. Nem muito o PP, o cliente PP, porque daí ele te gera baixo faturamento e uma probabilidade de problema muito alta, que são geralmente o mercado que gera mais problemas por desorganização, por inadimplência, entre outras coisas, mas muito grande também, fora que é difícil entrar, ciclo de fechamento é muito longo, ciclo de pagamento geralmente é maior, perfeito, e aí trabalham com o teu dinheiro, então são contas que eu acho que daqui já estão começando, essas grandes contas já estão começando a olhar isso como um problema. Né, porque estão apertando muito o mercado e o mercado está começando a pulverizar mais, começa a ter novos entrantes menores e esses novos entrantes vão mordendo o calcanhar desses elefantes grandes e brancos, perfeito, que se movimentam muito devagar, né? E aí a gente eles mesmos dando um tiro do pé, perdendo espaço no mercado. É isso mesmo. Né? Então, legal. E eu vi que vocês focam bastante em técnicas de negociação, que tu até comentou. Rapport, ancoragem, sim condicional, por exemplo. É tanto, eu te pago tanto. Então, se eu conseguir nesse preço, tá fechado? Sabe? Não, se tu conseguir nisso aqui, tá fechado. Então, vou atrás, sabe? Ganha, isso é bom pra ti, isso é bom pra mim, vamos lá, sabe? Sempre ter certeza que o cara tá ganhando, ancoragem de preço, mas não, cara, ó, o mercado vende de primeira tanto. Eu tô te vendendo a tanto. Trazer contraste. Né? Exatamente. Então a gente usa muita técnica, rapport, porque tu cria conexão. Então o treinamento de venda, ele é muito forte. Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito de estar frente a frente com o cliente e eu busco nos colaboradores, nos meus vendedores a mesma coisa, aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer, aquela preocupação com o cliente, sabe? Aquela honestidade, porque tu tem que ser muito honesto, muito ético, sabe? Na venda tu não pode enganar, tu tem que ser sincero. Então a gente trabalha bastante isso, organiza a venda. Não, mas peraí, então puxa o frete, e se eu te der o frete? E se eu fazer isso e aquilo, sabe? Então a gente já vem meio que nas negociações com a venda estruturada, aonde que a gente entra com o preço, aonde que ele vai mandar, aonde que o mercado tá, aonde que a primeira tá. Então a gente tem todos esses e os gatilhos vão mudando a negociação, sabe? E isso facilita muito na hora da venda, né? E vocês separam o que é inativo do que é inativo, o que é cliente entrante novo, o que é base de quem Sim, a gente tem. A reunião, né, do comercial, ela é assim, senta com o vendedor, a minha reunião com eles teu faturamento como é que tá? Tal, a tua meta é tal, peraí, tá longe, porque a meta é sempre tá longe. E quais são os teus pedidos em aberto? Tem alguma coisa para fazer? Não tem, vamos lá. A partir dos momentos, então, esses são o teu faturamento, esses são os teus pedidos abertos. Vamos ver quem são os teus clientes que estão no ciclo de compra, que já compram da gente, certo? Tu já atende e eles estão prontos para comprar. Vamos lá, esses caras aqui, ó, esse cara compra a cada 23 dias, esse a cada 30, esse a cada 40. Esses caras aqui são os clientes prontos para comprar. Esses são os produtos, oferta para ele. Depois disso quem são os teus clientes que já compraram contigo e que estão inativados, ou inativando, certo? Por que esses caras estão inativando? Tá, e aí depois disso, vamos ver quem são os clientes que tu abriu mês a mês. Então, mês de setembro ou mês de novembro, tu abriu 15 clientes. 2 voltaram a comprar depois de um mês, 5 voltaram a comprar depois de 2. E por que esses caras que tu já conseguiu, que tu já abriu, eles não voltaram a comprar? Então, é mais ou menos o nosso processo de comercial, como que a gente faz a gestão comercial. Então a gente olha quem já o que já está vendido, quem está pronto para comprar, quem já comprou e não comprou mais e está inativo, né, clientes recorrentes, e quem comprou só uma vez. E por que comprou só uma vez? Um prazo de entrega que demorou, uma expectativa que não foi atendida, o cara não chamou mais. Às vezes, então, sabe, são pequenas coisinhas que fazem com que uma primeira venda é tão difícil
conseguir conquistar um cliente? É caro. Sim, Entendeu? Então hoje. a gente está conquistando e não está rentabilizando, não está vendendo de novo. Então esses caras, essa última análise de quem a gente já trabalhou e não está comprando, ela é muito importante. Mas tu sabe que eu acho que essa tua visão, ela é muito porque eu acho super interessante o que tu comentou ali de a gente trouxe pessoas de mercados diferentes. Uhum. Sim. Eu acredito que esse crescimento de vocês, essa visão que vocês têm sobre inovação, sobre olhar para a base, ativar a base, sobre modelos de gestão, melhoria contínua, tecnologia e tudo mais, ele vem muito porque vocês vieram de mercados de tecnologia. Sim. Né? Por exemplo, nós trabalhamos com a indústria, mas nós somos naturalmente do mercado inovador de tecnologia. Então, sempre quando a gente entra na indústria, dá um choque de realidade, principalmente os maiores conflitos primeiros que a gente encontrou foi com resistência à inovação, porque isso não funciona aqui, porque aqui só funciona assim. Essa era uma das principais coisas. E o outro era conflito com o representante. Sim. Porque o representante achava que se a gente colocasse um processo de vendas diferente lá dentro, ia matar a carteira dele. Não, na verdade ia potencializar. E a gente pegar só a região da costa do litoral aqui de Santa Catarina, coloca 2, 3 representantes, eles não cobrem 10% do que precisa aqui dessa região. Fora toda Santa Catarina. Então, o que a gente costuma fazer existe muita oportunidade no mercado que as indústrias e as empresas B2B deixam em cima da mesa por não conseguir fazer essas análises corretas que vocês fizeram desde lá do início, olhando para BI, olhando para processo, olhando para tudo isso daí. Exatamente. Então, bom, bem legal. Essa questão eu vi que vocês têm também uma produção de conteúdo. Vocês focam nessa questão de marketing e tudo mais. Veio desde sempre essa visão ou é alguma coisa mais recente? Desde sempre, cara, a gente sempre fez conteúdo. E era sempre, cara, pega o celular aí, faz uns vídeos e sempre muito amador. E a gente nunca teve uma área de marketing. Não, era a gente fazendo, era o vendedor, a gente que postava, a gente que fazia. Aí a gente trouxe, tem um amigo lá, o Dudu é foda, mas, cara, não tem como pagar, ô Dudu. Cara, usa isso de case, vendemos sonho pra ele. Ele falou, cara, tá bom, eu vou fazer. Quase que por pena, né? Tá, eu vou ajudar vocês. Então, a gente sempre teve o marketing muito... A gente sempre olhou. E aí, em reuniões de conselho, é tipo, o que vocês estão gastando em marketing? Fala que eu não, gente, precisa. E a gente nunca foi de botar ads. Não, peraí, vamos fazer bem feito, vamos conseguir se comunicar primeiro com o nosso cliente, não tem por que botar dinheiro. Primeiro a gente aprende a falar com o nosso cliente, primeiro a gente aprende a fazer vídeos de qualidade, sabe? Não precisa sair gastando, a gente sempre investiu pouco, mas não é porque investe pouco que não é bem feito. A gente sempre deu muita atenção e aí, cara, faz 1 ano que a gente começou, então bota R$100. Então bota 100 pila. Agora, deu tal. E aí, hoje a gente tem quase 50 mil seguidores no Instagram. Mas, cara, trabalhando sempre conteúdo, sempre produção de conteúdo, vídeo, sabe? Se comunicando com o cliente. Então, não necessariamente tem que ter dinheiro para fazer. É só fazer bem feito. Claro, 6 anos fazendo marketing. 6 anos gravando vídeo. Então, 2 por semana, vamos lá, 2 por semana e vamos embora. Consistente. Então, exatamente. Essa continuidade faz com que funcione também. Perfeito, essa consistência é muito boa. E a gente vê pouco disso no mercado, né? As pessoas geralmente negligenciam e essa visão de vocês ela é muito boa, porque primeiro ponto que eu vejo assim, o Instagram ele é importante, mas as pessoas veem a importância de forma errada, porque as pessoas falam assim, vamos fazer nós somos uma empresa de marketing, uma das unidades de negócio, marketing estratégico e operacional, duas coisas diferentes. Operacional, quero contratar de vocês 2 posts, 3 ads, já vem com aquelas fórmulas prontas, né? Que é o que o mercado das agências vende. E mas por que você quer isso?
Ah, porque a outra empresa, a outra agência que cotou para nós, cotou isso também. A gente quer cotar de vocês. Sim. Vocês já estudaram o mercado de vocês? O que o cliente de vocês quer ouvir? Uhum. Como vocês vendem? Como vocês chegam no cliente de vocês? Vocês querem usar as estratégias cruzadas? Usar digital com físico? Vocês querem que o digital seja uma âncora para os vendedores, para que os vendedores peguem isso aqui e mostrem para os clientes? Tem alguma estratégia de ABM correlacionada, digital? Ah, a gente não pensou nisso, a gente pensou que a gente queria 2 posts. Eu falo, então vocês estão começando pelo princípio errado. Porque se o marketing ele é centro de operação e ele comunica tudo que existe dentro da empresa, ele coloca o mercado em movimento, vocês têm quem que é o mercado? É o cliente. Sim. Então, primeiramente, é estudar quem que é essa pessoa aqui. É isso mesmo. E aí a gente cometeu esses erros no passado, de não olhar tanto para isso. Falar, cara, tira um tempo para estudar quem que é isso aqui, e a partir de que a gente sabe como essa pessoa se comporta, aí a gente vai investir no digital, a gente vai investir em ads, a gente vai investir em feiras, em eventos, em ABM. Aí a gente ramifica o leque de estratégia. Sim. Mas antes é olhar para quem é esse mercado e como ele se movimenta. Isso mesmo. E também uma coisa que sempre o marketing trouxe pra gente, além de venda, né, de cliente, foi colaboradores, pessoas querendo trabalhar. Pô, cara, eu vi vocês no Instagram, nos vídeos, muito massa, quero fazer parte da equipe. Então, que é difícil, né, achar gente profissional bom, gente que está inserida no mercado já, e falou, não, vou trabalhar para os caras do Saulo lá, aqueles caras. Entendeu? Não tem muito glamour, sabe? Então o marketing ajudou isso, a gente a mostrar a nossa cultura. A gente tem uma cultura empresarial forte, sabe? A gente trabalha muito isso, então conseguir mostrar isso, fazer um institucional bem feito, ajudou muito também para trazer pessoas. E como que vocês, até pra gente encaminhar pro final, como que vocês trabalham? Assim, eu vi que vocês estavam em discussão com o pessoal ali para investir em conhecimento pro time de vocês. Sim. Né? Sim. Estavam em discussão com o pessoal. Por que, primeiramente, vocês investem em conhecimento? O que tu vê de importância nisso? E segundo, como vocês fortalecem essa cultura de vocês? A gente trabalha muito forte os pilares de cultura. Então hoje tu pode perguntar para dentro da nossa equipe quais são os pilares de cultura. A gente tem, número 1, família. Então a gente lida como uma família. Por exemplo, na família tu não escolhe quem que é teu tio, teu primo, que vai nascer ali. Ele nasce, tá ali e, cara, aprende a lidar, ama, tá ali, não tem o que fazer. E na empresa é a mesma coisa. Tu não vai escolher quem que é o próximo colaborador do teu lado, sabe? Ele vai chegar e tu tem que respeitar, tu tem que ajudar ele. Então, família, a gente se importa com os colaboradores, como que tá a vida pessoal deles, tudo. Então, família, honestidade, lealdade, resolução de problemas, esses pilares, eles fortalecem muito, né, a nossa cultura. Uma coisa também que fortalece a nossa cultura é o feedback, é saber o sonho dos nossos colaboradores. Então a gente faz um acompanhamento de perto, porque eu sempre falo para eles, a K Company não precisa ser o fim. Tu não precisa entrar aqui e ficar a vida toda. Ela pode ser o meio para que tu alcance. Só que para tu ser esse meio, tu tem que saber onde que ela quer chegar e tu tem que ajudar a pessoa, o colaborador, a planejar aquilo. Não, peraí, mas tu quer chegar lá, tu quer ser um diretor, um empreendedor, ou não importa o que tu queira ser, ou tu só quer a liberdade financeira, então tu precisa fazer essas ações. Então, peraí, então primeiro tu vai começar no comercial, trabalha aqui, depois nós vamos te mandar pro financeiro, e a partir do momento que o colaborador começa a perceber que não é só sobre dinheiro, que realmente a empresa está trabalhando no sonho dele, aquilo faz sentido para a vida dele, cara, não importa mais horário, não tem mais muito horário de trabalho, não importa se ele está trabalhando muito mais do que ele deveria, ele dá o sangue naquilo, ele esquece do salário, o salário é recompensa, o salário tá bom, beleza, mas, sabe? Então, essa visão próxima do colaborador, de ouvir ele, de entender verdadeiramente, sabe? Para onde ele quer chegar e ajudar, porque a maioria das pessoas também não sabe onde quer chegar.
Sim. Então, tu desconstruir a carreira dele naquele patamar de vida, com aquele salário, com aquela remuneração, como que tu chega? Quais são os hard skills, os soft skills, sabe? Quem que já tá lá? Qual que é a história dessa pessoa? Tudo que ela estudou, tudo que ela trabalhou. Vamos desmontar a carreira e vamos chegar até onde a gente tá. Porque o próximo passo não é o que paga mais. Tu não pode olhar para o próximo passo da carreira falando, não, porque aqui vai pagar melhor. Não. O próximo passo da carreira é aquilo que vai te dar o aprendizado, o conhecimento necessário para que tu vá para o outro patamar, porque o foco é lá na frente. Entendeu? O foco é aquele cargo lá daqui a 10 anos, 15 anos. Então, se prepara hoje. Esquece o dinheiro. Depende de quantos anos tu tem, né? Mas, entendeu? Na carreira, né? Principalmente se a gente é mais novo, né? Exatamente. A gente tem muito espaço para errar ainda. Perfeito. Né? E a gente só contrata praticamente molecada. Só gente nova, com sangue, com vontade, que tem essa energia, porque a empresa vive isso. As pessoas entram lá e falam, cara, parece uma startup isso aqui, porque só... startup de tecido, saldo. É tipo muito isso. Bom, muito bom. Uhum. Mas eu acho que essa visão enérgica a gente tem que trazer como... eu não sei quantos anos tu tá hoje. Tô com 31. Fiz 32 agora. Isso. Eu fiz 32, então acho que é responsabilidade nossa. A gente vê um mercado muito mais travado quanto a isso ainda. Uhum. Um mercado, obviamente, equilibrando os dois mundos, né? Porque as pessoas têm que entender que não é oba-oba. Sim. Que as coisas não nascem do dia pra noite. E isso é uma dificuldade da nossa geração. Sim. Que as pessoas entram hoje na empresa e querem sentar na tua cadeira. Sim. Né? Mas como assim? Já passou 6 meses e eu ainda não sou o CEO da empresa. Não tô rico. Não tô rico ainda. Então, eu acho que esse equilíbrio de maturidade tem que existir. E eu acredito muito que é melhoria contínua. É aquela frase que a gente tem ali, crescimento é desconfortável, metodologias ágeis, por isso que a gente desenvolve tanta coisa em cima de metodologias ágeis, porque a gente sabe que o erro, ele existe. Mas a grande questão é o quão justo a gente é para contornar esses erros. E até teve uma empresa que esteve visitando a gente, que olhou para nossa tecnologia GoFi e falou assim, caraca, muito massa a tecnologia no-code, super adaptável a qualquer cenário de empresa, tu consegue modelar processos administrativos de forma exemplar para empresas de serviço, então melhor ainda, não sei o que. Cara, vocês devem ter investido muito para desenvolver isso, né? Quantas pessoas vocês têm aqui só para desenvolver a tecnologia? Umas 30, 40, eu falei. Pouco menos, Leônidas. Mas que trabalham tanto quanto, né? Mas que trabalham. Então, a gente tinha muito menos pessoas no início, né, da GoFi. Só que uma das coisas que teve como característica, e muito pessoal da GoFi, o Emerson, que é CEO da GoFi, puxou muito isso, cara, sprint justinha. E as pessoas se apavoram muito com problemas. E a gente não, a gente abraça o problema e entenda que tá tudo bem. Ele existe e a gente pode fazer duas coisas, ou resolver, ou a gente fala, ou chorar e não resolver, ou chorar e resolver, ou só resolver. Tu tem algumas opções ali no meio, né? Não são duas, mas algumas. Mas a gente sempre olhou e falou, cara, existe, beleza, agora vamos sentar, vamos discutir, isola e resolve. Só que o que acontece, que a gente vê, as pessoas deixam acumular esses problemas. E aí, conforme vai acumulando os problemas, todo mundo se apavora e a empresa para de se movimentar. Porque ela trava nessas pequenas pedrinhas. Que é uma pedrinha que cai aqui, é mais uma, e essa pedrinha vai formando um monte que a gente não resolve. E aí vai dando crise de cultura, crise operacional, o processo não funciona mais. Problema de processo se torna problema de venda, porque o operacional geralmente é maior que o time de vendas. Energia do operacional passa para o time de vendas, cai as vendas e aí começa aquele caos dentro da empresa. Né? E tudo por quê? Porque a gente não olhou porque a gente queria, não fez as sprints justinhas, não teve essa mentalidade de inovação, não entendeu que errar faz parte do processo de crescimento. Né? E que coisas que a gente mais novo, que eu acho que uma mentalidade mais inovadora, acho que não tem a ver com idade isso também, uma mentalidade mais inovadora traz muito pujante isso. Né? Traz muito pujante isso. E referente à educação, como que vocês tratam essa questão lá dentro? Cara, a gente desde o dia 1,
a gente sempre teve auxílio educação, mesmo quando a gente não tinha legal. dinheiro. Que legal. Entendeu? Não tinha dinheiro. Então os meus líderes, o que eu tenho lá com eles? Qual que é o nosso acordo? Tu tem que fazer um curso por semestre. Não importa. Se for relacionado à empresa, eu te ajudo. Mas, por exemplo, a gente tem o Alex lá. Ele, cara, eu gosto de limpeza, não de carro, assim, para limpar. Enfim, ele gosta de carro. Sim. E aí ele falou, mas eu quero fazer esse curso. Eu falei, cara, faz. Entendeu? Não importa o curso. Tu tem que estar se desenvolvendo. Leitura é a mesma coisa. A gente compra o livro direto pro pessoal, compra, lê, depois a gente discute. Então, todo mundo é incentivado a ler. E é quase que um negócio tipo, tu lê na entrevista, tu lê? Não leio. Então, não sei. Por quê? Porque a leitura, ela traz a capacidade do colaborador de entender problemas, de conectar pensamentos, sabe? Então a leitura ela é muito importante, os cursos são, a gente tem essa verba para qualquer um. Qualquer colaborador, tá lá a verba, tu pode usar, qualquer um pode usar. Bolsas de 50%, 70%, 80%, então a gente sempre trabalhou, até terapeuta a gente já colocou internamente para o pessoal, sabe? Para ter o colaborador completo, não é só o trabalho, não é só o educacional, tem o emocional, tem o físico, então como que a gente equilibra, sabe, como que a gente ajuda, dá as melhores ferramentas, porque a responsabilidade, a gente bota que a responsabilidade nossa, né, dar o mínimo de ferramentas, mas claro, a responsabilidade é totalmente do colaborador, de se desenvolver, de ir atrás, tudo, mas dentro da nossa realidade, como que a gente consegue ajudar? Quanto que a gente consegue disponibilizar para que eles desenvolvam? Então, eu gosto muito de estudar, estudo bastante e eu tento passar essa visão do quanto a educação muda e facilita a tua vida, sabe? Tu olha, o cara tá lá cheio de dificuldade, mas cara, dá uma lida nisso aqui. Eu não consigo lidar, o cara lá, aquele colaborador, ele é muito ruim, eu só brigo com ele. Não, mas, entendeu? Olha isso aqui, lê esse livro de feedback aqui. Então a educação, ela faz parte. Se tu não treinar, e tu não incentivar, e tu não investir em educação nos teus colaboradores, não tá completo. Eu acho que isso está muito correlacionado por tu ser acadêmico. Sim. Por tu ter porque tu teve uma formação boa, teve uma condição de investir no teu conhecimento. Né, porque hoje eu vejo muita importância, mas nós dois empreendemos, só que nós fizemos assim, ó, e nos encontramos aqui, os dois tiveram sucesso por caminhos diferentes, mas eu vi que o meu modelo de aprendizado no início foi muito resolvendo problemas diários, tanto que eu fui dar nome aos bois, que era uma BCG, nos últimos anos. Então quer dizer que se o meu produto está baixando a margem, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele está se deslocando no quadrante da BCG para um produto abacaxi? E o produto abacaxi, dentro da curva de produto, eu faço um retrofit dele, para ele voltar para a linha de crescimento, ou eu mato ele? Então é assim que a gente correlaciona as ferramentas. Entende? Então o meu modelo de aprendizado foi primeiro quebrando muita cabeça e depois dando nome aos bois. E para te ver que isso eu acho super engraçado e super legal, porque das duas formas dá certo. Sim, com certeza. Né? E eu até anotei que enquanto falava, aí entra a importância de uma venda bem feita. Porque se a gente não tem uma venda bem feita, a possibilidade do investimento que vocês fazem em educação, ela passa a não ser mais viável. Porque eu vejo isso na linha de custo da empresa como investimento. Né? A gente coloca dinheiro para a galera estudar, é investimento. Né? E sim, tem pessoas que colocam em outras linhas, enfim, mas resumindo, tem que sobrar para ter investimento. E se tu começa a vender a qualquer custo, que é o que acontece na maioria das empresas, tô desesperado, preciso vender a qualquer custo, tu mata todas essas outras linhas de investimento aqui para frente. Tu acaba matando a possibilidade da empresa te dar um curso, tu acaba matando a possibilidade da empresa crescer e gerar novas oportunidades de negócio dentro da própria unidade de negócio e te dar, quem sabe, uma oportunidade. E eu falo isso muito para nós. Então,
E ele não precisa de muito dinheiro no começo. Tu entendeu? Hoje, beleza, hoje a gente pode vir, pegar os nossos colaboradores, vir aqui na Apo, falar, ó, fazer uns cursos bala para os colaboradores, hoje a gente pode. Sim. Mas não era assim. Então, assim, pô, tu comprar um livro é R$25, R$30 um livro. Quantos Sim. colaboradores tu tem? Tá bom, tu não vai dar livro para todo mundo, sabe? Sim. Mas tu mesmo transmitir o conhecimento, então tu vai lá e faz um curso e volta aqui com os teus colaboradores e apresenta isso para eles, sabe? Uhum. Então, não tem dinheiro para isso. Não. É desculpa, entendeu? Sim. Não tem dinheiro para isso. Então, tem que investir. Dá para fazer. Acho que Santa Catarina é muito assim, cara. É cultural. Porque eu olho assim, ó, o nosso curso aqui, a imersão, pensa assim, ó, tu ganha imersão na formação anual. Saindo da imersão, tu tem os encontros semanais. Uhum. Porque a imersão a gente sempre faz em cima de uma causa, problema, de um assunto de uma empresa da região. Uhum. Então é super, a gente tem que resolver aquela parada. E aí é onde entra a nossa metodologia de conhecimento, que é muito parecida com o Harvard. Sim. Que o Harvard trabalha muito em cima de causas problemas, né? Uhum. Saiu da imersão dessa causa-problema, temos as lives semanais, para reforçar aquele conhecimento daquela imersão específica. Saiu daqui, nós temos a plataforma de educação digital. Tem mais de 250 aulas lá sobre diversos assuntos. Porque aí a gente entende a importância das pessoas também buscarem conhecimentos em áreas não específicas a ela. Uhum. Cara, e tudo isso sai R$ 1.497 o ingresso. Por pessoa. É muito barato. Sim. Agora tu pega esse mesmo produto e vai para São Paulo ver quanto que tá. Sim, oferta e demanda, né? Lá tá. A gente fala depois, a gente faz cursos lá 15, 18, Perfeito. 12 mil reais. Uhum. O nosso é um dia, né? Mas lá é 2 dias geralmente. Mas, pô, 20. Entende? Mas a gente sente muita resistência ainda no mercado de Santa Catarina. Sim. Com a questão do... Agora tá se abrindo muito mais. Pô, legal. Realmente, isso que tu falou de contrastar, né? A gente tá vendo o mercado de São Paulo. Uhum. E realmente é muito maior o valor. Sim. Entende? Então, realmente é barato. Realmente a gente tá tendo crise de cultura. O time não tá engajado. Porque o pessoal não fala, mas quando o pessoal vem aqui na imersão, a gente prepara todo o ambiente. Não é só sobre a educação. É sobre o pertencimento. Uhum. É sobre a empresa olhar toda aquela imersão que é, pensado no detalhe, experiência do início ao fim, e a pessoa falar, caraca, a empresa que me deu isso. Isso. Então, além de tudo, não é só sobre a educação, é sobre o engajamento que aquilo gera. Com certeza. Com certeza. Então, legal. E o que tu vê de mercado futuro para a indústria têxtil? O que tu vê que tem algum novo mercado que vocês estão olhando? Alguma linha de produto nova que vocês estão pensando? Se tu possa abrir ou não? Cara, eu sou sempre muito otimista, né? Lá na empresa, na AK Company, nenhum vendedor tem coragem de falar que o mercado tá ruim, que não tá vendendo. Sim. Não tem mercado ruim. No Brasil, no têxtil, se não tá vendendo é porque tu não tá lá no cliente, tu não tá batendo lá na porta, porque se a tua equipe tiver batendo na porta, porque quando o mercado ele tem muita gente vendendo, muitas vezes é relacionamento. Não é preço, tu pode até baixar teu preço, mas não é preço. O cara não vai comprar de ti só por causa de preço. Às vezes sim, alguns sim, mas muitos, e os melhores, eles prezam pelo relacionamento. Então, se a tua equipe não está vendendo, é porque tu não está lá na frente do cliente, conversando com ele, engajando, criando relacionamento e indo jantar com a família dele, sabe? Então, tu não está lá. Então, não tem crise. A gente sempre cresceu e cresce todo mês. Então, nunca vimos crise, mas muito por esse mindset de, cara, não tem tempo ruim. É um país muito grande, é um mercado muito grande, são muitos polos têxteis, tu tem que estar lá. Tu tem que estar lá com o teu vendedor, tu tem que estar lá com a tua equipe, tu tem que estar lá treinando. Então, assim, não tem crise, eu vejo com olhos positivos, certo? Agora, claro, a economia, né, talvez uma recessão no segundo semestre, então isso impacta muito. Outro problema daí, falando um pouco, não só coisa boa, né? Sim. Mas as bets.
Então as bets são, na minha opinião, na minha visão, é um problema, porque, pensa, para fazer uma camiseta, quanto movimenta a economia? É a roça, o plantio do algodão, quantas pessoas trabalham naquela fazenda? Depois todo o transporte daquele algodão para as fiações, quantas pessoas naquele transporte? Quantas pessoas trabalham numa fiação? E depois para tecelagem, para tinturaria, as costureiras todas na confecção, ou seja, são milhares e milhares de trabalho e de trabalhadores que estão envolvidas, entendeu? Naquele processo. Isso movimenta a economia, tem as cidades em volta onde essas pessoas moram, consomem, recebem o salário. Então o cara tinha R$100 no mês sobrando, ele ia lá e comprava uma camisetinha, ou comprava uma roupinha, dava de presente para a esposa uma roupa. E a Bet vai para onde esse dinheiro? Para quantas pessoas? Uma, duas que são donos daquele negócio? Quantos analistas tem uma Bet daquela? Sabe? Então isso é um problema muito grande. Eu acho que vai impactar muito o nosso mercado, porque aquela sobra de dinheiro ou aquele dinheirinho que ele investia antes estava vindo para toda essa cadeia e agora vai para uma única, sim. Às vezes nem é no Brasil, esse dinheiro vai para fora, nem está aqui dentro, sabe? Sim. Então isso eu acho que vai impactar o nosso mercado, mas de novo, são 220 milhões, eu tenho um armário com bastante roupa, graças a Deus, eu acho que tu também tem bastante roupa no armário, e todo mundo tem, e não todo mundo, mas as pessoas têm roupa, e tá sempre pensando em comprar mais uma roupa, sempre quer comprar mais um negocinho. Tem um ciclo, né, não me lembro onde que eu li que existia um ciclo de 6 meses, 1 ano, que seria o ciclo de necessidade e de renovação. Sim, e a cultura do fast fashion faz com que as pessoas estejam sempre comprando uma novidade, uma tendência, uma roupa nova, uma cor nova, um modelo. Então eu vejo com bons olhos, tem esses impercalços, mas quando não teve, né, sempre teve alguma coisa, né, sempre tem alguma coisa, mas, cara, independente, entendeu? Foco em fazer acontecer. Perfeito. E pra gente fechar, se tu pudesse dar uma... tem 2 perguntas que a gente faz sempre no final, que é uma dica para ti, se tu pudesse voltar no tempo, uma dica para ti quando estivesse iniciando a empresa. Se tu estivesse de frente a frente contigo, o que tu diria? Cara, cuida do giro de estoque, cuida do ciclo operacional e do ciclo financeiro do negócio. O ciclo operacional, o que é o ciclo operacional? Tu vai pegar o teu prazo de recebimento, mais o prazo de estoque, tempo de produto em estoque, tu tem teu ciclo operacional. E o ciclo financeiro é o prazo que tu compra, menos o ciclo operacional, é o teu ciclo financeiro. Por quê? O produto tem que girar. Não adianta ficar com o produto 3, 4, 5 meses parado. Não, é 45 dias. É 45 dias, entendeu? Controla o giro. O giro ele é muito importante. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Mas perde 4, 5 reais aqui e compra um produto e faz um produto que tu ganha 2, 3 e esse produto vai girar em 30 dias, 6 vezes e já matou aquele produto, sabe? Novidade. Então, assim, ciclo operacional, ciclo financeiro, cara, olha, é o segredo, entendeu? Giro. Faz o negócio girar, não deixa produto parado, não faz sentido, vai perder, mas tu ganha no giro de outros que são bons. Sim, pela tua intensidade fala, provavelmente tu errou nisso, né? Isso. A gente ama produto, né? A gente ama, não deixa precioso, né? Precioso vai não, vender, real a menos não. Exatamente. Legal. E se tu fosse deixar algum conselho para os outros executivos que ouvem a gente, qual seria esse conselho? Cara, um conselho, pô, sou um cara muito novo, né? Os executivos normalmente são muito novo, velhos, mas né? Mas tá vendendo... quase 50 anos passado. Cara, eu acho que cuida dos colaboradores. Eu acho que olha para eles, dá essa atenção, entenda eles, sabe? São eles que fazem um negócio. A gente é o sonhador, o tal, mas são eles que estão ali no dia a dia, são eles que seguram para ti, sabe? Cuida do teu gerente financeiro, ele é um cara foda, trata ele bem, cuida dele, cuida do teu gerente operacional, cuida do teu comercial, sabe? Cuida do teu marketing, é ele que vende o sonho para ti, então
cuida das pessoas, Uhum. verdadeiramente, sabe? Não é só sobre, tal, pô, faz aquele churrasco, traz Não é só sobre eles, uma assa um placa churrasco para os teus colaboradores, sabe? Tá lá do lado deles, pergunta como, entende, saiba como, o mínimo de como é a vida deles. Tu não precisa ir lá perguntar para todo mundo como tá a vida, mas tu pergunta do teu líder e faz o teu líder perguntar e ele te passa essa informação. Então, cuida das pessoas, sabe? Valoriza elas. As pessoas, elas têm sentimentos, as pessoas, porque a empresa, ela pode ser a salvação de uma pessoa, mas ela pode ser ruína também, sabe? Uhum. Muita gente com burnout, muita gente, então assim, ninguém é perfeito, tal, mas sabe, esse olhar para a pessoa, esse olhar para a equipe, esse carinho, eu acho que é um negócio que faz toda a diferença. Legal, muito bem. Queria te agradecer a presença, a troca, parabéns pela empresa, parabéns por essa energia que vocês têm, dá pra ver que tem brilho no olho quando tu fala da empresa, dos negócios, e eu acho mais interessante ainda que quando a gente pede o conselho que você daria para você mesmo, é o momento que as pessoas falam com mais intensidade, porque é o momento que a gente vê que as pessoas falam do erro. Sim. Né? Falam, caraca, o conselho geralmente é em cima de um baita erro que a gente cometeu. Sim. E deu pra ver que tu falou com muita intensidade, então obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, papo maravilhoso, legal. E é isso aí, então assim encerramos mais um ApoCast, valeu!